um episódio mais drástico, em que o soluço dele foi aumentando. Ele, quando, às vezes, pela repetição, ele diz que trava o diafragma dele. A saúde de Bolsonaro voltou a gerar grande preocupação. Flávio Bolsonaro, visivelmente apreensivo e triste, quebrou o silêncio e revelou detalhes angustiantes sobre o estado do presidente. E, em meio a essa pressão, com Alexandre de Moraes querendo cercar e ameaçar parlamentares, ganhou uma nova resposta imediata após esse estado de Bolsonaro. Hugo Mota anunciou a PEC da blindagem, que impede que deputados e senadores sejam presos sem autorização do Congresso. É uma reação direta a tudo que Bolsonaro vem enfrentando, e você vai acompanhar cada detalhe. Venha comigo. E hoje foi um episódio mais drástico, em que o soluço dele foi aumentando. Ele, quando, às vezes, pela repetição, ele diz que trava o diafragma dele. Ele teve um episódio de vômito a jato, né, com força, que ele ficou quase 10 segundos sem respirar. O jeito que ele conseguiu de aliviar e voltar a respirar foi fazendo isso. Um vômito forte, né, com tontura, uma pressão muito baixa. E aí, graças a Deus, a Michelle estava lá perto dele, conseguiu rapidamente trazer ele para cá. Ele está lá estável, mas não está com a cara boa, bastante desidratado. Não falei com médico nenhum, mas o que ele me disse é que ele vai precisar passar a noite em observação aqui no hospital, né, e não precisa nem ser médico para assegurar que muito do que ele está sofrendo, que ele está passando aí, é a questão psicológica, o desgaste, é o massacre do dia a dia, né, é uma tensão o tempo inteiro, né, que fazem sobre ele, né. Todo momento que eu vou conversar com ele, ele repetidamente desabafa, reclamando, né, com relação ao que aconteceu nesse linchamento que ele sofreu no Supremo Tribunal Federal, como que se defendendo. O que eu tenho a ver com 8 de janeiro? Não é possível, esses caras não conseguem enxergar, eu estava fora do Brasil, não admito, você está respondendo por isso, não tem nada meu. Isso na verdade, uma reação de uma pessoa normal, de quem está indignado, que sabe que é inocente, né? E eu queria pedir aqui de público, né? Porque, mais uma vez, eu tenho para mim que é muita questão emocional, massacre o tempo inteiro em cima dele, policial cercando a casa como se ele fosse fugir em algum momento, abrindo mala do carro da Michelle na hora de levar a criança no colégio, para mostrar que não tem ninguém num capô de um Fusca, né? Um lugar que mal cabe um animal. Tem que abrir, os policiais cumprindo ordem, lógico, tem que abrir para mostrar que não tem nada. Então é um massacre psicológico. Eu queria fazer um pedido de público aqui, né? Até terrorista da trégua tem alguma guerra, né? Então eu quero pedir pro terrorista aí dar uma pausa um pouco, né? Deixa as instituições voltarem a funcionar, deixa, né, o presidente Bolsonaro recuperar, pelo menos, já que não teve nem oportunidade de se recuperar depois da última cirurgia. O cara foi intimado dentro de uma CTI aqui nesse hospital. Então tudo tem limite. Então eu quero pedir pro terrorista, aí dá um limite, dá um tempo, dá uma pausa, deixa o cara recuperar pelo menos mentalmente, fisicamente ele tá arrebentado, tudo isso aqui ainda é consequência, assim, da facada que ele sofreu. Então é muito angustiante para toda a família o tempo inteiro ver o pai ter que passar por isso reiteradamente, várias vezes, porque não consegue se recuperar, seja fisicamente, seja mentalmente. Senador, nós estamos agora ao vivo na CNN. Gostaria que o senhor falasse como está, então, o ex-presidente, o que ele sofreu realmente ao longo desse dia, e se a perspectiva é que ele fique internado por pelo menos um dia, ou quanto tempo? Ele falou aqui que o médico orientou que ele fique de repouso e observação essa noite pelo quadro que ele apresentou quando chegou aqui. Então, só repetindo, o que a Michelle relatou para mim é que ele já estava ali com soluços, né, que vinham ficando mais fortes progressivamente. Quando acontece isso, parece que reclama que parece que trava o diafragma dele, ele fica com falta de ar. E hoje foi isso que aconteceu, ele ficou com falta de ar, quase 10 segundos sem conseguir respirar, e a reação dele foi, acho que expeliu aquilo que estava ali obstruindo, né, o aparelho digestivo dele, um vômito a jato, né, jogou aquele vômito de 2 metros para frente, né, e aí ele se sentindo mal, tonto, pressão baixa. A Michelle só deu tempo de pegar ele, botar no carro e, enfim, tomar as providências ali, né, para evitar que algum mal entendido possa ser explorado contra ele depois. Até com isso tem que se preocupar. E aí, quando chega aqui no hospital, ele está bem desidratado,
estava lá, já tinha ido uma bolsa de soro embora, estava ali deitado na cama em repouso, né, tomando, né, uma sopa, o médico recomendando que não ingira nada sólido, né, mostrando que tem a ver também com a questão da cirurgia dele no abdômen, né? E assim, só peço aí que todos continuem em oração, né? E se Deus quiser, mais uma vez, não vai ser nada grave, em breve ele está de volta. A Câmara dos Deputados vota neste momento a proposta de emenda à Constituição que dificulta a investigação contra parlamentares no Supremo Tribunal Federal, que é batizada de PEC da blindagem. Então, vamos para a capital federal. Continuamos em Brasília a conversar agora com a repórter Ariane Bittencourt, que traz os detalhes sobre esse texto e atualiza a votação. Ariane, uma boa noite para você. Oi, Simone, boa noite para você também, para todo mundo que está nos acompanhando. Neste momento, os deputados estão discutindo o texto e a votação em si ainda não começou. O presidente da Casa, Hugo Mota, abriu a sessão e se ausentou. Neste momento, nem ele está aqui no plenário. Mota, inclusive, permitiu que os deputados registrassem presença e votassem de forma remota, sem que precisassem, de fato, estar aqui no plenário. E é por isso que a gente acompanha que, neste momento, olha, o plenário está assim, bastante esvaziado. O anúncio da votação desse texto foi feito mais cedo pelo próprio presidente Hugo Mota. A gente lembra que a matéria restringe a prisão em flagrante de parlamentares e prevê a necessidade de um sinal verde do próprio Congresso para a abertura de ações penais contra deputados e senadores. Além disso, ela amplia o foro privilegiado para que presidentes nacionais de partidos sejam julgados apenas no Supremo. Para a oposição que defende o texto, Simone, esta seria uma forma de blindar os parlamentares, como o próprio nome diz, dos excessos do judiciário. O relator da matéria na Câmara, escolhido nesta terça, é o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia. Lembrando que para que o texto seja aprovado, são necessários pelo menos 308 votos em 2 turnos, isso aqui na Câmara. E aí depois a matéria pode seguir para a análise dos senadores. É nítido que o estado de saúde de Bolsonaro tem tudo a ver com a perseguição que ele vem enfrentando, principalmente da Suprema Corte. E de uma forma imediata, Mota, ele pauta a PEC da blindagem. Será que esse é o fim da perseguição ao judiciário, aos parlamentares? Será que os parlamentares agora terão paz para poder pautar, para poder ser livre de fato? Deixe sua opinião aqui embaixo, que eu preciso ouvir a sua opinião, porque a sua voz aqui tem peso.